Agora tinha aqui, ó, ainda no tema anterior, rapidinho, que apareceu ali a curioso por ver a geração aí de Tracker com Creta e de Santa Cruz com Montana. Para mim tá tranquilo, porque vai aparecer o Cretracker, né? Ou o Tracretra, e o Santana, que vai ser a picape Santa Cruz com Montana. Agora, O problema é como essa da Coca Montana é o quê? Santana, Santana. Santana. Não, e o traque concreto é treta, rapaz. é treta. Mas eu tava até poupando isso, mas eu vou acompanhar o Edivar na proposta. É a treta e o Santana, né? Porque eu acho que vai aparecer esse tipo de curiosidade. Por que aconteceu isso? Alguns carros desses que vieram para o Brasil ao longo da história ganharam nomes próprios aqui. Não usa o nome de classe mundial, né? Quando a gente pegou aí alguns carros que vieram para cá, a gente soube, porque quando chega aqui, adapta. O único que tinha um nome estranho que foi mantido foi o Citroën, né? O Xara Picasso, que, claro, todo mundo tinha que entender que é homenagem ao artista, né? Não é um trocadilho com outra coisa, né? Mas muita gente pensou em ter outros atributos. Lembra do Não Confunda, Ivar? É, exatamente. Então, como tem de menor assistindo, a gente não pode soltar essa piadela aqui. Não, não, não. Essa não. Essa aí a boca esquenta. Olha só, Deixa já que a fluir. gente chegou no salão, mesmo voltando aqui, vamos falar de um dos expositores confirmados, né? No salão 2025. Era bom até marcar uma entrevista com ele. É um assunto que eu já queria trazer já faz tempo aqui para a gente falar. Para você que está em casa também falar, comentar, perguntar. Para o Átila, para o Edivar, até para o Birão e para o Coutinho, quando possível. E a Lecá, hein? Vai ser um novo Tesla ou uma nova NBR? Está se falando muito nas mídias sociais, no Instagram. Todo dia o responsável chega lá e diz que vai revolucionar. O que é que será que Olha, teremos com a a Lecar? BioID, que tem dinheiro até não acaba mais, certo? Não, não vai conseguir fabricar carro em menos de 2 anos, ganhando um terreno e um pedaço de fábrica de graça, quase. Imagina quem nem começou a construir uma fábrica ainda, certo? Eu queria muito poder acreditar, mas tem coisas que são simplesmente impossíveis. E R$ 159.000 apenas um carro desse. É um híbrido, né? É o preço É, o, do 100% elétrico da BYD, por exemplo, o preço do Dolphin. E ele lembra eu até entendo. o Model Y, né? Parece um Model É, Y. É, a primeira versão era horrível, né? mas eu vejo assim, a gente está diante de uma situação, com esses exemplos aí, eu traria ainda mais. Tem um carrinho de Curitiba lá que não avançou, acho que tem uns 13 para 14 anos o projeto, chamava Vez do Brasil, pequenininho, urbano, para fazer ali algumas pequenas deslocamentos. Tem os carros lá da Gurgel, do passado. A gente já tentou várias vezes isso aí. Eu entendo que a gente está trabalhando aqui com um imóvel na planta, tá? O que a gente tem na frente da gente é um projeto. Esse projeto ele está fazendo captação tanto dos recursos para a construção do veículo, como está fazendo a captação do público que vai fechar essa cadeia produtiva, comprando e, claro, utilizando o carro, né, dando vida para o carro. Também não adianta comprar o carro bonitinho e botar em casa, na garagem ele não constrói história nenhuma, né? A Exato. gente que, a gente que anda de moto, a gente sabe, né? Você está ali, não vai usar, é porque você está querendo colocar um salão para visita, né? Tem várias pessoas que têm 100, 200 carros, bota tudo ali no galpão e faz dali um museu do automóvel. Mas para quem vai pegar para o dia a dia, que eu acho que essa que vai ser a pegada, para quem vai utilizar, o carro tem uma proposta na planta, tá? Uma proposta na planta, uma proposta de segmento. Ele anuncia na proposta que vai ter, sei lá, 1.000 quilômetros de autonomia.
anuncia que o carro vai rodar super bem com abastecimento do álcool direto no tanque e tal, e por aí vai. Ele colocou lá umas propostas. Precisa que saia o primeiro carro na rua. Exato. Isso vai passar uma mensagem diferente. Ou seja, o carro conceito vai ter que sair da planta. Ele vai se transformar naquele modelo que a gente chama de o primeiro modelo viável, né? Que a gente chama até, usando o termo de inglês, como se fosse o mínimo produto viável. Você tem que ter ele na rua para rodar. Essa versão que vai ser diferente do primeiro projeto, tudo mais lá, essa versão ela vai dar o direcionamento, né? Principalmente do público, né? Que vai querer pegar esse carro e tal. Agora, minha impressão, a gente adotou o carro chinês aqui com uma facilidade muito grande, né? Principalmente o carro com eletrificação. E isso vai facilitar porque o pessoal entrou dentro do mundo desconhecido e está vendo que o mundo está dando resultado. Tem lá suas características, a gente já comentou aqui sobre alguns pós-venda que passa dificuldade, sim, mas o carro em si, durante o seu dia a dia, durante a sua execução, ele faz super bem o trabalho, ele dá conta de tudo. Então, ele não é um veículo decepcionante. Eu acho que o Lekar está numa aposta de que essa confiabilidade do mundo desconhecido, do carro chinês elétrico que veio para cá, ele pode herdar um monte disso. Ele não está sendo pioneiro no mercado, pelo contrário, ele está se utilizando muito bem do copia e cola. Está pegando aquilo que está funcionando e está montando o arranjo dele, e eu acho que o carro dele tem uma pegada aí para ocupar um sentimento. Eu espero que ele acabe sendo beneficiado pelas escolhas do caminho jurídico que ele precisa fazer para o carro dele não ficar enquadrado aí dentro de uma legislação que vai ter aí uma tarifa que inviabiliza o carro. Ele tem que ser esperto nesse sentido também. Você falou uma coisa interessante, Atila, até para a gente finalizar esse comentário aqui. Você está falando de um apartamento na planta, né? Isso é muito interessante. Agora, sim, pelas entrevistas, pelo fato, já está pegando dinheiro das pessoas, já prometendo entrega de um carro que a gente não vê nem rodando ainda. Eu acho muito exagero, muito otimismo. Eu não sei se... eu fiquei tão desconfiado depois da NBR. O cara também tinha um projeto na planta, não tinha fábrica, estava captando um investimento do mundo todo, e tinha investidor europeu, investidor árabe, investidor chinês, japonês, sul-coreano, americano, e o camarada sumiu. Esse aí, como o Edivar fez um comentário interessante também, dizendo: a BioEd tem muita bala na agulha e já está rodando no mercado brasileiro há alguns anos, e a gente não tem nem previsão de ter um carro desenvolvido no Brasil. E o camaradas, nosso custo Brasil, tão esperançoso, com tanta conversa boa, eu tenho o pé atrás. Posso estar errado assim, mas meu sentimento, não sei. E prometendo entregar um teste, o bom é que a imprensa vai na onda, né? Nem avalia, nem comenta, nada. O Elon Musk brasileiro. Alguns bilhões aí a menos. Eu acho o seguinte: o carro é bacana, a tecnologia é viável, produzir não era problema, só que a promessa é muito grande. A gente sabe que é complexo produzir um carro. E em menos de um ano, sem ter nenhuma instalação em andamento, a BioEd só vai conseguir produzir carro mesmo no Brasil daqui a um ano. E a gente viu lá que a estrutura está toda pronta. E 159 mil é o preço de um Tera, minha gente. De um Tera e de um Pulse, e de um Fastback. Opa. Aí eu posso dar uma nota para você que eu vi aqui em Brasília, publicidade já, arredondando 104 mil, que dá 103.990, tem Tera aqui em Brasília, tá? O pessoal tá... Esse é o preço da tabela dele, 103.990. O de entrada, tá no mercado e tá entrando com força aí, viu? Não, mas esse é o preço dele, 103.990 é o preço de entrada do Tera.
Já tá. Quem tá andando na rua aí direto aí, que quiser ser atropelado por um Tera, já tem um monte. Já cuidado. Mas o Tera não é um híbrido, né? Na verdade, esse carro é um carro elétrico com gerador com motor flex, né? Exato. É, Tá não. aí. A aposta é grande. O site Eu está acho. aqui para quem quiser É, conhecer. Tem aí. Eu quero saber sua opinião. Vai, não vai? É fake ou é fato? Vai dar certo? Você acredita? E tá aqui o site já para quem quiser reservar o seu. E comentar aí, comenta aí. Eu descobri até que Gilberto Santos, que foi mas assessor da Volkswagen, assessor de imprensa da Lecar. Vou tentar contato com ele aqui para saber mais informações. Enfim, vamos ver. Fala, Atlas, você ia dizer aí. não, eu digo, o site, quiser entrar só no lecar.com.br, entra direto também, porque tá, o Freire botou o link com o modelo do carro, já cai dentro do modelo, entendeu? É. Então é isso aí, ó. O Lecar 459 já é o modelo do carro. Se deixar só .com.br, Vai também também. entra no site lá. Uma coisa é certa, o site está funcionando, viu? É um bom É. princípio, tá? Então, tem muita informação e eu acho que isso ajuda exatamente o pessoal a entender melhor o projeto e, claro, e tem que fazer isso que o Freire vai fazer aí, tem que colar, tem que tirar as dúvidas, tem que inspirar o máximo de confiabilidade no que vem do projeto aí. Eu acho que vai ser uma boa proposta, que se o carro realmente se materializar, né, se ele realmente vier para o mercado, porque daria um sinal, né, de que vale a pena fazer esse investimento no Brasil, entendeu? E ter um investimento de desenvolvimento, de inovação, de desenvolver parcerias, de trazer componentes de outros fabricantes para formar o veículo aqui. A gente ficou um órfão, né, com o fim da produção do Troller, que era o nosso carro ícone. Eu acho que a gente precisa ter uma marca, um carro, seja esse aí elétrico ou que seja outro, que venha para cá para o Brasil demonstrar. Não é possível que com esse tempo todo de indústria automobilística a gente não consiga ter uma produção aqui, tá? Eu lamento que o desenho que a gente tinha, que o carro adaptado nosso aqui, como a gente teve Gol, o Palio, projetos que praticamente nasceram no Brasil, né? Adaptados de projetos estrangeiros, que deram a cara do carro brasileiro. O carro robusto, o carro que rende na cidade e que vai para os cantos aí, para todo lugar, né? Hoje o nosso o nosso Palio, né, os seus filhos aí que ele colocou no mundo aí, é o líder de venda, pô. Picape Estrada é filho do Palio. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que esse é um projeto que os engenheiros do Brasil deram, botaram a mão e, claro, botaram o tempero e fizeram a coisa acontecer, que é o que tem hoje para valer a pena aí, para dar um toque aí. Que o Brasil é diferente, cara. País continental, a população não é a maior do mundo, mas tem muita estrada, tem pouca ferrovia, tem pouco trânsito náutico, né? A gente não explora tanto os rios, né, quanto a gente poderia e nem os mares, né? Então, essa BR do mar aí, que ia sair e tal, não funciona tão bem. Então, é carro, cara. A gente tá rodando muito caminhão, muito carro, muita moto. O Brasil ainda é nessa pegada aí. Agora eu vou fazer o contraponto aqui e fazer uma comparação com o mercado de concessionárias. E voltando a falar o que eu disse sobre o que o Marchione falou alguns anos atrás. Inclusive, eu tive a chance de ouvi-lo falar em loco no Salão de Genebra em 2013. E ele batia muito nessa tecla aí. O Marchione, para quem não conhece, não lembra, era o CEO da Fiat, da FCA. Já era FCA em 2013, Edvar? FCA, ele foi CEO da FCA até falecer em 2018. Enfim. Aí ele dizia, né? Quem não se unir não vai ser competitivo. E, Atila, no mercado hoje de concessionárias, é muito difícil, se não for impossível, um camarada hoje que só tem uma concessionária ser viável comercialmente, né? Ser
competitivo no mercado. Hoje, cada vez mais, o mercado brasileiro está na mão de poucos grandes grupos de concessionárias. Aqui em Portugal também, você vê grandes grupos dominar, ter quase todas as marcas na mão. E para ser competitivo como montadora, né, falar de uma montadora automotiva para poder enfrentar o mercado, você ser um grupo pequeno para pagar o custo do Brasil, enfrentar a carga de impostos, tá disposto, tá pronto para enfrentar esse mercado, é muito complicado. Não é impossível, né? Mas é muito complicado. Você precisa ter rede de concessionário, você precisa ter toda uma estrutura jurídica para suportar os problemas com o cliente, com código do consumidor, comprar com os fornecedores e você chegar apresentando um carro com preço de popular, sendo híbrido, tem que ter muita bala na agulha mesmo, é muito complicado. E enfrentar gigantes, né? Enfrentar gigantes, botar o dedo na ferida de gigantes. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho, só para explicar o quanto de debate que a gente tem, eu acho que o público vai entender isso e o público vai se interessar em pesquisar sobre isso também. A ideia é essa. Nós temos duas grandes ondas. Olha o VAR, vou chamar o VAR aqui. Ó. Nós temos duas grandes ondas no mundo, dividindo a gente antes do digital, né, e o mundo analógico. Esse mundo aí dos computadores. Hoje a gente está aqui reunidos, 3 cidades, né? Belo Horizonte lidera a parte sul do Brasil, né? Eu estou aqui de Brasília, lidera a parte norte. Então, por isso que a gente está bem posicionado nesse setor. E o Freire está posicionado para a dominação do território europeu, diretamente de Portugal. O mundo da comunicação, por exemplo, ele está dividido em antes da internet e depois da internet. E, consequentemente, as grandes empresas, elas também se reconfiguraram. Hoje, as grandes empresas do mundo são empresas do mundo digital, algumas que nasceram ou se fortaleceram aí dos anos 90 para cá, entendeu? Empresas que, um exemplo, a Netflix, que era uma locadora de rua, por assim dizer, e que se transformou na plataforma aí dessas mais assistidas de streaming, né? A livraria Amazon virou hoje o grande marketplace do mundo, no mundo digital. As ferramentas de comunicação da Meta, maiores plataformas que tem, Instagram, Facebook, por aí vai. E o Google, né, que começou com pesquisa e que tem todo o arcabouço de serviços por trás. Grandes empresas do mundo digital. Se a gente for falar dos telefones celulares de Apple, de Samsung, todas cresceram no mundo digital e praticamente nos últimos 15 anos deram uma guinada. Hoje a maior empresa do mundo aí é a Apple, né, fazendo grandes investimentos e, claro, a gente sabe que o mundo digital ele é diferente do mundo analógico. Isso posto não é uma defesa só da Lecar, é uma defesa do novo investidor. O novo investidor do mercado tem que pensar o digital também. E esse digital, ele ficou bem claro hoje, porque quando foi feita a exposição aqui da parceria da Hyundai com a Chevrolet, essas parcerias, elas no mundo digital, elas são muito fluidas, entendeu? O Google, a gente está vendo esse vídeo aqui no YouTube, o YouTube não era do Google, o Google comprou. As empresas vão comprando peças, vão juntando, vão fazendo arranjo. Então, eu entendo que a Lecar ela tem chance de ter uma opção boa no mercado, sim, porque ela vai tentar trazer um motor que está consolidado, feito por um parceiro. Entendeu? O freio vai ser de outro parceiro e tudo mais. Ela vai montar um carro dentro de um arranjo que permita ela distribuir a fabricação para poder facilitar a montagem. Se eu fosse o empreendedor, eu colocaria no primeiro momento uma fábrica para fazer a montagem. E depois eu ia produzir as peças do zero, né? Fora, claro, a própria carroceria aí, que tem uma característica tecnológica,
para não arranhar, não amassar e tudo mais. Eles fizeram alguma coisa aí com memória de metais aí que eu não entendi direito ainda, mas tem que acompanhar, porque não é o paralama dianteiro do Scenic, né, que era de plástico, né, você amassava e ele voltava, é diferente, é outro papo aí, e eu acho que assim, a gente precisa entender como é que vai ser a característica do novo inventor, do novo produtor, diante da dinâmica das necessidades do mundo, tá? Agilidade para produzir, agilidade para entregar. A gente está vivendo uma nova era e alguma coisa vai mudar. Boa. É isso. Quer complementar, Edivar? Eu concordo com tudo, menos com a parte de conseguir produzir em um ano, mesmo com fornecedores. Não dá. Não dá mesmo. É isso. É muito difícil, muito difícil. É muito complexo, é muito daqui a um ano está fazendo protótipo é uma coisa, não. Ele está vendendo produto para entregar daqui a um ano. E o carro sem rodar, viu? E o carro sem rodar, exatamente. Montadora testa carro por 1 milhão de quilômetros. E é como a Edivar fala, fazer uma televisão e botar parada é fácil. Agora um carro rodando 10, 15 mil quilômetros por mês, balançando tudo. Olhe que a Tesla é esse case que é, e quem tem Tesla sabe o que eu vou dizer. O que tem de folga, de coisa caindo, de coisa soltando, de banco solto, não sei o quê, e é um carro que é é o sonho de qualquer pessoa aqui em Portugal. E não é fácil, viu? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil fazer e vender carro, não é fácil. Mas vamos embora, senão esse debate merece outras resenhas e vamos trazer aqui, quem sabe trazer o Elon Musk brasileiro ao vivo aqui na resenha, né? Vamos trazer o homem aí, Flávio. Vamos ter uma peruca, hein? Grande Flávio. Aquele visual. Um debate bom. Sérgio Habib e Flávio Edivar e Átila. Os 4. E eu intermediando. Seria bacana.